Oi, pessoal, bem-vindo ao nosso segundo episódio, Conversando com o Buco, nosso convidado, Dr. Williams. Dr. Williams, gostaria de te perguntar como é que é a recuperação na cirurgia ortognática e como é que é a recuperação, de fato, na cirurgia ortognática minimamente invasiva, que é a técnica que a gente usa hoje nos nossos casos. Então, quando a gente fala em ortognática minimamente invasiva, né, e fala não só na técnica e sim na filosofia como completo, né, porque se a gente falar só na técnica, a gente está falando só o que a gente está operando ali e às vezes o resto da equipe não opera, que não é o nosso caso, mas na minimamente invasiva, e o pós não vai sair na filosofia, né, do melhor para o paciente, minimamente invasivo para ele. O que acontece? No nosso pós-operatório, a gente vê uns pacientes, quando comparado à filosofia antiga, que era aquela que a gente iniciou fazendo, um pós muito mais tranquilo, né? Quando comparado àquele inchaço, um edema muito grande no paciente, muito inchaço, né? Uma dificuldade de mexer toda a musculatura periorbitária, ou seja, ao redor da boca, aquele sorriso travado do pós-operatório imediato da ortognática, demorava muito ao paciente ter essa motricidade. Abertura de boca, a gente tem uma abertura de boca melhor quando a gente compara essas duas técnicas. A gente fala também o ponto que incomoda muitos pacientes em relação à dormência, que é a parestesia, né? A gente tem uma parestesia menor na minimamente invasiva. E retorno às suas atividades de trabalho, né? Por exemplo, a gente operou um paciente que às vezes vem até de outro estado, né? A gente operou um paciente de São Paulo, veio operar com a gente e com 3 semanas ele é advogado, né? Trabalha de maneira burocrática, vamos dizer assim, e ele conseguiu voltar ao seu trabalho com 3 semanas, né? O que antes não era possível, né? Lógico que ele tem algumas restrições, né? Como a gente falou no outro podcast sobre a biologia, a gente tem que respeitar a biologia do paciente, mas ele consegue voltar às suas atividades mais rápido, diferente da técnica antiga. A maioria dos pacientes, né, o que a gente tem visto é que eles conseguem voltar às atividades de forma administrativa, né? Se esse paciente não vai pegar peso no trabalho, se vai conversar, telefone, por volta do 15º dia ele já está liberado. Antigamente a gente não observava isso, né? Então, assim, essa é a média do paciente, retornar às suas atividades administrativas, mas um paciente que tem um trabalho que coloque risco para ele, por exemplo. Eu sou policial. É uma situação de risco. Obviamente, esse paciente só vai trabalhar quando ele tiver alta total, e aí ele vai precisar passar pelos 45 dias ali de recuperação de fato. Mas se o seu trabalho é administrativo, celular, computador, escrever, é mais mental do que físico, com 15 dias a maioria dos pacientes estão aptos. Obviamente, existe paciente que está com 10, existe paciente que está com 15, e existe o paciente que vai estar com 20, 3 semanas. Então, a resposta biológica ainda é particular. E é importante, doutor Williams, a gente frisar sobre essas questões. O paciente às vezes vai para a rede social, às vezes ele compara o resultado dele com outro, às vezes antes da cirurgia ele vai procurar informações, e como a outra técnica convencional ela é mais usada, né, e a minimamente invasiva menos, ele tem menos informações sobre esse pós-operatório. Frisar para eles por que não é ideal ele se comparar ao ver os pós-operatórios e tirar as dúvidas mesmo com o cirurgião, com a gente, que a gente tem casos para mostrar sobre o pós-operatório. Sim, isso é até bom você perguntar. A gente já teve pacientes, né, que como a gente sempre está na rede social tentando levar informação para vocês, né, a gente eventualmente fala de algum caso, de outro, né, um caso específico que precisou de um determinado avanço e foi o máximo para ele, né, porque biologicamente era o que o caso permitia. Isso não quer dizer que a movimentação óssea que a gente vai fazer para que ele corrija, por exemplo, o paciente que é padrão 2, queixinho para trás, você vai fazer um avanço. Tantos milímetros para ele foi o suficiente. Não é para todos, né? A gente tem um caso até de um paciente que foi fazer a consulta do Ricardo, perguntou, mas o máximo, Dr. Williams falou que era tanto, mas o meu pode mais? Aí o paciente tem que entender que cada paciente é único, né? Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são menores. Então, cada caso tem que ser individualizado, né? Por isso, a consulta inicial é tão importante. Não é só o que você vê na internet. Você tem que perguntar
a sua equipe, quem está te operando, né? Conversa com o seu cirurgião, né? A gente vai ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Ricardo sabe bem disso, a gente não opera nenhum paciente deixando ele com dúvida, né? As cirurgias têm um preparo, né, antes. Então você vai ter várias consultas antes da... Não é chegou e operar, né? Resolvi operar ortognática, vou operar já de cara? Não. Então, né, tem muitas consultas e aí você tira essas dúvidas com o seu cirurgião. E as dúvidas vão surgindo no meio do processo, né, de preparo para cirurgia ortognática, mas é importante a ferramenta internet para os pacientes, a gente tem informação rápida, mas filtrar as informações, né, buscar os profissionais ou o seu próprio cirurgião para ter uma ideia de como é o pós-operatório dos pacientes dele, para você ter uma ideia mais aproximada e realista da sua, mas não se atentar tanto a isso, porque cada pós-operatório é um pós-operatório, né? Existe uma tendência, se eu opero 1000 pacientes e 900 pacientes têm um pós-operatório que volta com 10 dias, provavelmente você vai ser um paciente que vai voltar suas atividades com 10 dias. Mas você pode estar entre os 100 que não voltaram com 10 dias. Então, a gente não tem como frisar. Agora, numa consulta, a gente pode mostrar vídeos de pacientes, casos que a gente operou, que nem sempre, na verdade, 30% do que a gente faz está na rede social. Exatamente. Quando a gente fala em ortognática e rede social, qualquer um aí que der um Google rápido, né, ou joga no YouTube, pós-operatório de ortognática, é isso que faz os pacientes deixarem de ir para ortognática, porque eles ficam com medo, né? Eles veem um pós horroroso, né, um paciente com um sofrimento gigante, e isso que fez a minimamente invasiva crescer entre os cirurgiões, né? Lógico que é muito mais fácil a gente operar a técnica anterior, porque você abria todo o tecido do paciente. Aqui não, a gente tem uma filosofia menor, né? Com menores cortes, menores acessos, então faz com que a gente consiga dar o melhor para esse paciente. Então, e isso da rede social é que a gente quer mostrar para vocês. Antes e depois de muitos pacientes mostrando, a gente fez vários vídeos de pacientes dentro do hospital, né? E eles falando, né? Pacientes às vezes pensam, será que eu vou sair sem falar? Já recebi muito, você deve ter recebido também essa pergunta. Eu não vou conseguir falar no pós-operatório? Consegue sim, tranquilamente, consegue escovar os dentes tranquilamente, né? Vai ter algumas restrições pequenas? Vai. Eventualmente pode usar uns elásticos que vai ser só para guiar essa mordida, que nunca foi essa, a gente modificou, mas não é como era antigamente, essa história de boca amarrada, um edema muito grande. Então a gente, com essa filosofia minimamente invasiva, tem uma técnica com conforto maior para o paciente. Fica a dica para os pacientes, né? Acho que tem um mês mais ou menos, eu até enviei esse artigo para o Dr. Williams. O artigo evidenciou que as informações achadas nas redes sociais tinham pouca relevância ou até era mais desinformação do que informação. São coisas que não tem nem pé nem cabeça, como a gente fala, que é colocada na rede social, e isso afasta o paciente da cirurgia. E por isso a gente está aqui, né? Tentar fazer uma coisa diferente, né? Para que a gente consiga informar de uma maneira científica e mais realista. E de uma forma que a gente pode falar com propriedade sobre o que a gente vive no nosso dia a dia, da maneira clínica, né? Que é diferente que a gente conversa. O cirurgião não opera papel, opera pessoas. Então, eu não opero exames. O seu exame está indicando uma cirurgia. Eu opero a necessidade e aquele problema está causando no paciente que eu posso resolver com tal solução. Muito paciente chega lá, esse exame meu já foi indicado para cirurgia. Eu disse, calma, a gente vai avaliar a sua situação, né? A gente não opera exame, o exame pode estar falando uma coisa, mas a sua condição clínica me dá uma possibilidade de outra. Então, assim, essa desinformação que tem na rede social, ela é muito mais prejudicial do que benéfica. Se filtrada, esse artigo deixou bem evidente na conclusão dele, né? Ciência de doutores lá dos Estados Unidos, se filtrada, essas informações são importantes. Então, buscar canais de profissionais capacitados e especializados e procurar o seu cirurgião, a gente, quando a gente estiver em consulta, conversar e tirar todas as suas dúvidas. O que eu brinco com meus pacientes, eu acho que até contei já para o Dr. Williams, é que o processo da cirurgia ortognática é um casamento. Tenho certeza que eu vou lembrar de todos os pacientes que eu operei, porque a gente tem fotos no computador, né? A gente pode não lembrar nomes, situações afins,
E o paciente vai lembrar da gente o resto da vida. Até quando ele esquece que ele já fez cirurgia ortognática. Os pacientes passam 2, 3 anos, nem lembram mais que fez cirurgia ortognática. Mas ele vai lembrar, ó, quem me operou foi o Dr. Williams, quem me operou foi o Dr. Ricardo. Né? Então, o importante de um casamento, na verdade, é ter uma conversa fiel e sincera para que os objetivos sejam concretizados e que não exista nenhum tipo de enganação. Né, que a gente seja certeiro nas nossas informações. Isso a gente só pode adquirir conversando com o cirurgião. Por isso que a cirurgia ortognática é uma cirurgia que a gente faz várias consultas. Né? Vocês fazem essa primeira consulta, como o Ricardo falou, os meus exames estão dizendo aqui que é para cirurgia, mas a gente tem que conversar com o paciente. Nessa primeira consulta, você tira todas as dúvidas, né? Às vezes sai com novos exames para fazer outros exames, né? Passa por outros profissionais, depois é bom a gente citar alguns profissionais, ele pensa que é só o bucomaxilo que vai fazer a cirurgia, só eu e o Ricardo. Não, tem muita gente ali envolvida para que aquela tão sonhada ortognática que você tanto almeja seja realizada. Então, assim, para tirar todas essas suas dúvidas, não só da cirurgia, não só a gente, vai ter outros profissionais também envolvidos, tá? Vamos falar depois um pouquinho sobre cada um, né? Eu acho que é importante isso. Em resumo, para a gente encerrar essa parte dessa recuperação, né, Dr. Williams, a gente pode falar sobre a importância da fisioterapia no pós-operatório, né? Como é que tem sido nos seus casos, nos nossos casos, a fisioterapia? Então, quando a gente fala em fisioterapia em ortognática, principalmente ortognática minimamente invasiva, para mim ela é inegociável, né? Eu não opero nenhum paciente que diga eu não vou fazer fisioterapia, né? A fisioterapia tem que ser realizada com um profissional que esteja capacitado na área, não é qualquer fisioterapeuta, e isso faz muita diferença. A gente, às vezes, para cada paciente, a gente estipula uns valores, uma quantidade de sessões, né? E na grande maioria os pacientes sempre contratam mais sessões com os físios, né? Porque eles percebem a melhora que é no pós-operatório a fisioterapia, né? A motricidade, liberação, eles entram com várias terapias que ajudam demais, até mesmo na hora da cirurgia, após acabou, lá dentro do centro cirúrgico, o fisioterapeuta, nos nossos casos, eles chegam lá e fazem já a laser terapia de baixa intensidade, bandagem com tapes, algumas coisas que ajudam que o paciente tenha uma diminuição naquele edema, principalmente inicial, que é mais proeminente. Né? Então, a gente fala sobre o envolvimento de vários profissionais, né? Algumas vezes a nutrição para manipular uma dieta pré-operatória e pós-operatória, mas de fato, para a gente encerrar, a recuperação na cirurgia ortognática minimamente invasiva tem sido fantástica, nos deixa até feliz, porque o caminho que a gente escolheu seguir nessa curva de aprendizado é árduo e difícil, né, Williams? E a gente tem os nossos resultados que a gente tanto queria, de ter os pacientes com pós-operatório melhor, que era o que nos deixava insatisfeito, ver aquele paciente com pós-operatório ruim, muito inchado, deitado, prostrado, e não é isso. Meu paciente acabou a cirurgia ortognática e eu encorajo todos na consulta final. A gente vai te operar amanhã. Você não está doente. Você está saudável, está indo para uma cirurgia eletiva, só vai ter que tomar cuidados no pós-operatório e seguir minhas orientações. Quanto mais assíduo e obediente esse paciente for, mais sucesso e mais rápido a recuperação. Então, o paciente acabou a cirurgia, foi para o leito, pode conversar com sua esposa, pode falar. Isso tudo acelera a motricidade, a mobilidade, a função da língua, do reposicionamento, porque tudo agora tomou uma nova posição e ele precisa se adaptar. Quanto mais cedo você colocar uma colher na boca para você mesmo se alimentar, você mesmo escovar, até a noção direcional ali da boca, que tem um edema e que, por incrível que pareça, muda, né? Sim. Essa sensação, eles relatam uma dificuldade de colocar uma colher na boca no primeiro dia. E não é do movimento, é de saber onde é que a boca está localizada. Pois é, e uma coisa importante, sempre a gente pega no pé dos pacientes. Eu gostei da sua frase, é uma frase que eu também uso, acho que é da equipe toda. Você não está doente, você está operado, né? Então,
O paciente no dia seguinte já se levanta, fica em pé, já consegue ir no banheiro, né? Qualquer dificuldade vai ser orientado como higienizar, né? Como comer. Então, esse receio é normal, mas isso a gente nas consultas, né? E aqui a gente está tentando transmitir para os nossos pacientes também, né? Que não precisa ter esse receio. Todos passam por isso, né? O primeiro dia pode ser um pouquinho mais chatinho, porque é um pós, né? De ortognática, isso é normal, mas a cada dia ele vai vendo melhora, sempre um dia melhor do que o outro, né? Existe um edema ali dos 3 primeiros dias que vai inchando um pouquinho mais e depois é uma curva decrescente até a gente ter a redução do edema total, né? Com um tempo maior. E quando esse inchaço vai desaparecendo, a mobilidade vai aumentando, a abertura de boca. Então, em resumo, para a gente finalizar esse episódio, a fisioterapia é muito importante na recuperação desse paciente, a obediência desse paciente também em relação ao pós-operatório, mas a volta das atividades, né, no geral, que a gente tem visto na nossa rotina é atividades administrativas, trabalho no computador, celular, 15 dias, atividades físicas leves, caminhada na esteira, 20 dias, e as demais atividades são avaliadas de acordo com a evolução daquele paciente, e de novo, esses dias que eu estou falando não é fixo. Tem paciente que antes disso está pronto, tem paciente que vai estar depois. Como a gente consulta esse paciente 2 vezes por semana aí nas primeiras 3 semanas praticamente, 2 ou até 3 vezes, a gente, de acordo com a necessidade, vai marcando essas consultas. A gente tem total discernimento, entendimento de como aquele paciente está no pós e se eu posso liberar para ele. A enfermagem também para dormir com o paciente da nossa equipe é importantíssima nesse pós-imediato, para ele entender, né, e ficar tranquilo, né, sobre o que está acontecendo, é normal ou não. Acontecia muito o paciente ficar em dúvida com a família, se... tô sem respirar, mas na verdade é só um fator de ansiedade, porque ele tem uma via aérea muito melhor. E aí, como a enfermagem já está adaptada àquele pós-operatório, isso tranquiliza muitos pacientes. Hoje em dia não abro mão mais da enfermagem no pós-operatório. Importante. Então, assim, vai fazer a cirurgia ortognática, tem dúvidas do pós-operatório, fala com a gente mostra vídeos, a gente orienta, ter essas ideias em relação ao tempo, de voltar a trabalhar com 15 dias, se for um trabalho que corre risco de contato físico ou algo do tipo, já sabe que pode esperar um tempo mais prolongado, ter ideia que pacientes podem voltar antes de 15 a trabalhar administrativamente e outros podem voltar depois. Muito professor que a gente opera, quando é que eu vou poder dar aula? Por mim, 15 dias você está tranquilo para falar tranquilamente da aula. É importante dizer que não existe mudança nas cordas vocais. Alguns pacientes têm dificuldade de readaptar a fala porque a posição do queixo... O elástico que às vezes é necessário no pós-operatório pode dificultar um pouquinho na fala. Pacientes têm ainda um edema residual ou tem um receio. Tem paciente que é bem mais tranquilo e quer logo voltar às suas atividades. Tem paciente que quer ficar um pouco mais de repouso. Então, assim, o caso vai ser pontuado, mas é possível sim ter um pós mais rápido. A gente vai... como o Ricardo disse, o paciente tem uma porcentagem de responsabilidade aí, né? Ele fazer tudo certinho, a chance dele ter uma melhora mais rápida vai ser grande, né? Então, pra gente ter uma ideia que esse paciente vai ter melhora se ele seguir as orientações e não aprontar, né? É bem comum para o paciente acontecer dele fazer alguma coisa, querer ir para a praia antes, com 2 semanas, posso já ir para uma praia, hoje estou bom. Esse paciente é um paciente que a gente tem que ficar mais junto, porque ele acha que ele está bem, né? E já quer comer coisa dura e não tem problema, quer fazer uma viagem e não quer voltar aos retornos. Então, esse tipo de paciente que a gente tem que puxar mais e às vezes segurar ele um pouco mais. Os pacientes mais audazes, né? Que acha que está tudo bem por conta que o pós ali está controlado, não tem edema, voltou às atividades, conversa de forma administrativa, já quer aprontar. E aí é que podem vir os problemas. Então, seguir a risca, uma conversa bem direta olha, enquanto eu não te liberar para isso, você não está liberado para isso.
A partir do momento que eu falar, olha, você chegou aqui, pode fazer isso, aí ok. Enquanto você não escutar essa palavra pode fazer isso, ela não está liberada. Todas as restrições que foram colocadas no início, elas continuam até segunda ordem. Eu não acho nada, né? Sempre você não acha nada. Me pergunta o que eu devo fazer e tal, assim. A gente sempre fala para o paciente que o paciente diz, eu achei que eu podia já fazer isso. Não, pergunta, a gente vai orientar, nenhum paciente fica com dúvida. Isso aí para evitar qualquer problema, né? E que ele tenha o retorno logo às suas atividades. Então, vamos finalizar esse segundo episódio. Resumindo, retorno às atividades administrativas, 15 dias, né? Atividade física leve, 20 dias. E todos os outros casos, a depender, a gente vai monitorando esse paciente no pós-operatório e tudo é uma conversa e não existe tempos fixos e prazos para todos os pacientes. E a recuperação depende também de fatores biológicos e da capacidade desse paciente em se empenhar nessa recuperação, tanto como obediência, tanto quanto na fisioterapia, nos exercícios e seguir todo o nosso protocolo para voltar às atividades o mais rápido possível. Importante frisar, nenhum momento o paciente deve estar na cama. O paciente fica no hospital deitado na recuperação inicial no primeiro dia, caminha com a ajuda do familiar ou da nossa enfermagem, sempre com apoio ali pelo pós-operatório por conta das medicações da anestesia geral. E a partir desse momento, com 5, 7 dias, ele tem total autonomia para caminhar sozinho e ele não deve ficar na cama, não está doente. Resumo da ópera, nosso procedimento da nossa recuperação é esse. Espero vocês no próximo episódio.